Meu nome é Ana, tenho 25 anos e hoje vou contar para vocês um pouco da minha história. Ela teve vários altos e baixos, momentos de muita alegria e outros de muita tristeza. Mas quer saber? Eu aprendi várias lições com cada um deles. Mas ressalto que a lição mais importante que aprendi foi a de dar valor às pessoas que estão comigo, que se importam, principalmente a minha família. Te convido a embarcar nessa viagem comigo. Você irá se surpreender com o que vivi até aqui. Então fique atento, pois vou resumir minha vida em apenas alguns minutos. Bora? Hoje trabalho em uma grande empresa. Eu amo trabalhar aqui, mas nem sempre foi assim. Há algum tempo eu levava uma rotina pacata e cansativa. Não tinha alegria no que fazia. E acredite ou não, é o mesmo lugar onde trabalho atualmente. Todos os dias chegava no prédio, entrava no elevador e me dirigia ao escritório. Um espaço enorme, cheio de mesas, cadeiras, muitas pessoas trabalham aqui. Mas eu não costumava conversar com elas. Ficava quieta na minha mesa, que inclusive vivia cheia de papéis para revisar. Dividia meu tempo em revisar textos e tomar café para me manter atenta. Na hora de ir embora, era a mesma coisa. Saía calada, mal me despedia, nem quando pegava o elevador com alguém. Saía do trabalho e ia direto para casa, que ainda divido com uma amiga. Me lembro que quando era criança, minha rotina era bem diferente. Todos os dias, meus pais me levavam para a escola. Eu amava esses momentos com eles. Meu pai parava o carro em frente à escola e eu descia toda animada, dava um beijo nele e outro na minha mãe, e corria para perto da minha professora. Mas como eu ia dizendo, minha rotina aqui no trabalho era bem exaustiva. Eu vivia olhando para papéis o dia todo. Digitava, revisava, tomava café repetidamente. Mas um dia, o telefone da minha mesa tocou. Eu prontamente atendi, sem deixar de digitar no computador. O que eu ouvi ao telefone me deixou perplexa. Um silêncio ensurdecedor tomou conta da minha mente. Eu fiquei em choque olhando para o computador. Respirei e continuei falando ao telefone. Extremamente preocupada, anotei em um pedaço de papel o número de telefone do outro lado da linha. Desliguei e continuei em choque. Vamos voltar um pouco mais ao passado. O ano era 2004. Eu, com apenas 10 anos, sentada em uma sala de espera de um hospital, enquanto os meus pais estavam no consultório médico. Me lembro como se fosse ontem. Eu segurava minha boneca de pano nos braços, quando de repente um choro familiar chega aos meus ouvidos. É a minha mãe, pensei. Corro para a porta do consultório e tudo que consigo é olhar para uma fresta o que está acontecendo. O médico gesticulando como quem está dando uma notícia desagradável. O choro aumenta. De fato era minha mãe. Eu me afasto e as lágrimas escorrem pelo meu rosto. De volta para minha mesa de trabalho, depois de perceber aquela ligação, não pude continuar trabalhando. Fui para casa, arrumei minhas malas, coloquei-as no carro e fui em direção ao interior. O ano de 2004 não foi nada fácil para mim. Me lembro de vários dias que meu pai me deixava na escola. Ele parava o carro em frente ao prédio e eu descia totalmente desanimada. Olhava para ele e meus olhos se enchiam d'água. Eu mal me despedia dele e entrava na escola. Durante as aulas, mal falava. Quase sempre estava cabisbaixa. Na hora do intervalo, as outras crianças se divertiam. E eu, por mais que a professora insistisse, preferia ficar calada, quase imóvel, segurando minha boneca de pano. Após uma longa viagem, finalmente cheguei ao interior, na minha tão querida cidade natal. Mas não voltei por um bom motivo. Meu pai estava muito doente. Era isso que a recepcionista do hospital tinha me dito ao telefone naquela ligação inesperada que recebi no escritório. Fiquei por alguns instantes parada com o carro em frente ao prédio. Estava passando um filme pela minha mente. Foram tantos momentos com meu pai, muitos eu desperdicei. Era difícil ter que estar frente a frente com ele depois de anos. Criei coragem e entrei no hospital. Fui até o quarto dele. Estava dormindo. Eu não podia sair dali sem antes falar com ele, então sentei no sofá do quarto para esperar ele acordar. A ansiedade, o medo, aquele misto de emoções me fizeram levantar. Não conseguia parar no lugar, comecei a caminhar de um lado para o outro. Tomava café. Os segundos se tornaram horas para mim.
Depois de muito tempo, estava cansada demais, então sentei no sofá novamente. As horas finalmente se passaram. Eu acordei e quando olho para meu pai na cama, ele estava de olhos abertos. Eu levantei rapidamente e o abracei. As lágrimas escorriam pelo meu rosto e pelo dele. Ele sorriu para mim. Eu estava determinada a não passar nem mais um segundo longe dele. Avisei o pessoal do trabalho e fiquei como acompanhante do meu pai. Estava atenta a tudo. As enfermeiras vinham com frequência medicá-lo. Na hora de comer, eu o ajudava a se alimentar. Depois daqueles dias tristes de 2004, veio uma notícia devastadora. Estávamos eu e meu pai em casa, quando de repente o telefone tocou. Meu coração começou a bater mais forte. Meu pai atendeu o telefone e do outro lado era a enfermeira do hospital que minha mãe estava internada. E a pior notícia de nossas vidas foi dada. Horas depois, eu e meu pai estávamos em frente a um túmulo no cemitério. Tínhamos acabado de perder minha mãe. Era a nossa base. E o que faríamos agora sem ela? Me lembro que a foto que pedimos para colocar no túmulo era a mais linda que ela tinha, com um sorriso no rosto, sempre alegre. Me lembro também que eu não largava minha boneca de pano por nada, porque ela tinha sido um presente de aniversário da minha mãe. Então, quando eu a abraçava, aquela boneca me lembrava dela, e com isso as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Saímos do cemitério e fomos para casa. Eu entrei no meu quarto, peguei uma caixa e comecei a guardar todas as coisas que me lembravam ela. Fotos, boneca, roupas. Depois de dias de tratamento no hospital, meu pai recebeu alta. Saímos do hospital e fomos caminhando, respirando ar puro, que há muito meu pai não sabia o que era. Depois de alguns quarteirões, chegamos à casa de meu pai, lugar onde passei minha infância e adolescência. Como era bom estar ali novamente. Fiquei por alguns segundos em frente à casa, admirando, me lembrando dos bons momentos. Assim que entramos, deixei minhas malas na sala e fui para meu quarto. Peguei minha caixa de lembranças, aquela onde estavam minha boneca de pano e recordações do passado. Como era boa a sensação de rever tudo. Mostrei para meu pai as fotos que guardava. Uma delas estávamos eu, meu pai e minha mãe, felizes, muito gratos. Daquele dia em diante, eu e meu pai resolvemos resgatar o tempo perdido. Parecíamos duas crianças. Tudo era uma festa. Assistimos vários filmes, caminhamos no parque, sorrimos muito, aproveitamos. Um dia como outro qualquer, meu pai não se sentiu muito bem. Eu fui até ele. Seus olhos se fecharam. Algo não estava bem. Naquele momento, me lembrei de minha adolescência. Como foi uma fase muito difícil. Eu fiquei muito furiosa com a morte da minha mãe. Senti uma tristeza profunda. Eu não conseguia me expressar. Não falava com meu pai. Mal olhava para ele. Passava o tempo todo me escondendo das pessoas. Na escola, sentava na última mesa. Saía da escola, chegava em casa e ia direto para o quarto. Quando não saía para caminhar no parque. Meu pai não sabia lidar. Eu não queria ajuda. Então nos afastamos muito naquela fase. Logo depois me mudei de cidade para começar a faculdade e trabalhar. Depois disso, não vi mais meu pai. Depois de um instante, voltei para o presente. Liguei no hospital e vieram buscar meu pai. Infelizmente, ele teve que ser internado. Depois de algum tempo lutando pela vida, e eu ao lado dele o tempo todo, seu coração aos poucos foi parando de bater, até parar totalmente. E nesse momento eu chorei muito, abraçada com ele. A equipe de enfermagem entrou no quarto e eu tive que me afastar. A notícia de sua morte logo foi dada. Mais uma vez tinha perdido meu porto seguro. Depois de alguns dias fui para caminhar no parque. Levava no bolso nossa foto, minha, da minha mãe e do meu pai. Agora não tinha mais eles, mas também, por incrível que pareça, não me sentia sozinha. Sabia que Deus estava cuidando de tudo. Depois de umas semanas, voltei para a cidade que trabalho. Comecei a ver a vida de outra forma. Comecei a ser mais grata, mais alegre e simpática também. Porque eu entendi, demorei, confesso, mas entendi que a vida é um piscar de olhos e que de fato aqui não é o nosso lugar. Passamos muito rápido por aqui e precisamos fazer valer a pena cada momento. Pois depois que perdemos alguém, só nos restam as lembranças. E como é bom ter boas lembranças.
E a minha história não acaba aqui. Tenho muito que viver e aprender ainda. Para você que assistiu até aqui, lembre-se, você pode mudar a sua história. Não precisamos sermos sempre os mesmos. Podemos mudar de profissão, melhorar hábitos, crescer profissional, espiritual e pessoalmente. Você pode muito mais do que imagina. Um forte abraço e até a próxima.